provavelmente sem ser conhecido. Ele entra quieto, mas eu quero falar para você o seguinte nesta noite: Jesus pode até entrar quieto, mas na sua saída você vai perceber a transformação que ele fará. E você vai ver isso no texto agora. Entram em Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, o que acompanhava? Uma grande multidão. Jesus entra quieto ali, mas ele lá em Jericó começa a operar maravilhas e milagres, de modo tal que a multidão percebe como o Messias, o Filho de Deus. E agora Jesus está saindo de Jericó e uma grande multidão está seguindo Jesus. Se coloca novamente no lugar do cego Bartimeu. Ele está acostumado com comitivas. Quando ele escuta o barulho das comitivas, provavelmente ele se colocava de pé para começar a cantar pedindo mais bola. E ele, meus irmãos, fez a mesma coisa. Ele está ali, ele estava sentado mendigando. Então ele ouve aquela caravana que estava passando. Mas o interessante é que provavelmente Bartimeu tem ouvido aquela caravana, mas uma caravana diferente das que entravam e saíam. Provavelmente aquela caravana que estava acompanhando Jesus, estava louvando a Deus, porque aquele era o prometido de Deus, o Messias, o ungido do Senhor. Então Bartimeu faz uma pergunta de cego. Ele pergunta: quem estava passando por ali? Quem está passando por ali? Que comitiva é essa? Que barulho é esse? É diferente demais. Então alguém diz para ele que era Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava passando por ali. Meus irmãos, que oportunidade estava vivendo Bartimeu naquele momento. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele provavelmente já ouvido falar de Jesus, das maravilhas que Jesus estava operando. Então ele tem uma grande oportunidade nas suas mãos, oportunidade de ser curado da sua cegueira. Porém, eu quero compartilhar com você algumas barreiras que poderiam surgir contra Bartimeu naquele momento. Possíveis barreiras para o encontro com Jesus. Você pode ler comigo? Ponto 1, a necessidade de sentir-se. Vamos de novo. A necessidade de sentir-se tomado por um sentimento muito forte que o impulsionasse a Jesus. Ele poderia estar lá na beira do caminho, tendo conhecimento que era Jesus e ter assumido a seguinte postura: bem, eu vou esperar, porque Jesus sabe do meu problema. Se ele é o Filho de Deus, ele conhece o meu coração. É possível que ele faça com que nasça em mim um sentimento tal que eu me impulsione para ele, para que eu vá até ele. Sabe de uma coisa, meu querido? Tem muitas pessoas que quando se encontram com Jesus, esperam ser tomados por esse sentimento tal. Um dia eu estava falando de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa me disse: pastor, eu aguardo o momento em que Jesus fará com que eu vá até ele, que nasça no meu coração um sentimento muito forte que me impulsione a ele. E eu disse para essa pessoa: meu irmão, seguir a Jesus é uma decisão racional, e você precisa tomar essa decisão. Bartimeu poderia ter ficado pensando: não, vai nascer algo no meu coração para que eu vá até Jesus. Mas ele, meu irmão, ele, minha irmã, ele não ficou parado nessa primeira barreira, mas possivelmente uma outra barreira poderia ter surgido na frente de Bartimeu. E a segunda barreira é a sua condição de mendigo às portas da cidade de Jericó. Vamos ver. A sua condição de mendigo às portas da cidade de Jericó. Você já viu mendigo? Algumas características desse mendigo: maltrapilho. Mendigo vive na rua, não costuma tomar banho com frequência, então é maltrapilho. Outra coisa: cabelos grandes, barba por fazer, unhas grandes. Oi? Mal cheiroso, não é verdade? Tantas outras coisas. Se ele perguntasse para os irmãos, iriam listar tantas coisas. Ele poderia pensar: não, o Filho de Deus está passando por aqui. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. Olha o meu estado, como vou me apresentar a ele?
que acham que precisam resolver os seus problemas antes de se encontrarem com Jesus. Mas Bartimeu só tinha aquela chance. Nós não sabemos se Jesus poderia voltar novamente àquele lugar e estar com Bartimeu. Ele tinha que decidir aquilo naquela hora. Mas aquilo não foi suficiente para prender a Bartimeu de modo que ele não fosse Jesus. Mas eu posso pensar numa terceira barreira. E a terceira barreira é uma barreira linda, muito complicada. Possível desconfiança quanto à veracidade dos milagres de Jesus, visto que Bartimeu era cego. Vamos ler juntos? Possível desconfiança quanto à veracidade dos milagres de Jesus, visto que Bartimeu era cego. Eu disse para você que Bartimeu tinha em torno de 45 anos, não disse? Ele poderia pensar assim: já estou muito velho. Eu nunca vi Jesus, nunca vi ninguém ser curado. Alguém diz por aí. Tem pessoas dizendo que Jesus é o Salvador. Tem pessoas dizendo que ele faz milagre. Mas eu não vi. Como eu vou até esse homem? Se eu não vi, irmãos, quantas pessoas assim, na verdade? Pessoas que esperam que Jesus Cristo seja racionalizado, que a salvação seja como uma fórmula matemática, para que você possa, através dessa fórmula matemática, se certificar que ele verdadeiramente existe. Bartimeu poderia ter ficado lá resmungando: bem, não vi. Se eu não vi, eu não vou entrar nessa. Eu não vi. Tem pessoas falando por aí, tem crentes falando por aí, mas eu espero ser convencido racionalmente. Tem gente que é assim, espera ser convencido racionalmente. Como é que pode isso? Vai para a Praia do Peró, contempla aquela coisa linda. Está difícil de eu acreditar que aquilo ali seja uma obra do acaso. Está difícil. Então, quando eu subo aquele morro que divide a Praia do Peró com a Praia das Conchas, aí fica impossível. Quando eu olho para você e vejo a perfeição, é impossível que algo ao acaso tenha criado você. Bartimeu tinha que decidir. Você nesta noite precisa decidir. Mas ele vence essa barreira. E eu quero dar a última barreira para você, que provavelmente ele possa ter ficado ponderando. E essa última, ou melhor, antes da última, a sua própria deficiência, uma vez que era cego. Onde Jesus estaria? Vamos repetir? A sua própria deficiência, uma vez que era cego, onde se encontraria Jesus? Muito bem. Ele era um homem que ouvia, mas não via. Jesus está passando por onde? Jesus está passando à minha direita, Jesus está passando à minha esquerda, atrás ou na frente? Eu não sei para onde ir, não sei por onde Jesus anda, como eu irei até ele? Bartimeu pode ter pensado: bem, vai que eu ando numa direção, tem uma pedra lá, eu caio e a emenda fica pior do que o soneto. Eu me machuco. Não dá para ir até Jesus. Eu não sei onde Jesus está. Irmãos, quantas pessoas não têm descoberto onde Jesus está passando, mas o fato é, Ele está passando hoje aqui neste lugar. Ele está passando aqui hoje neste lugar e espera ter um encontro com você. Irmãos, quantas barreiras. Mas ainda há mais barreiras que eu quero compartilhar com você. Vamos ver a multidão que cercava Jesus e impedia Bartimeu de clamar pela sua regeneração. Interessante notar que as primeiras barreiras que eu listei com você, as 4 primeiras, Bartimeu poderia estar pensando. E essas são, irmãos, as barreiras mais difíceis de serem resolvidas. São as barreiras internas. Tem tanta gente com futuro brilhante, com talentos impressionantes, mas está derrotado por si mesmo, porque as barreiras internas são piores do que as barreiras externas. Bartimeu vence todas as barreiras internas, mas agora